Olá, amigos, muito obrigado mais uma vez pelo seu prestígio, pela sua audiência. Estamos iniciando mais um ACS na TV, o programa da Associação Comercial de Santos, aqui na NET, Canal 11. Muito obrigado, repito, mais uma vez pela sua participação. Teremos hoje uma entrevista, sem dúvida alguma, muito interessante, um representante de um dos grandes poderes da cidade. Você sabe, você é sempre bem informado, que a nossa República tem 3 poderes: o Executivo, o Legislativo e o Poder Judiciário. Está conosco aqui o presidente da Câmara Municipal de Santos, vereador Sadal Nakai, foi o vereador mais votado na última eleição, 6.200 e alguma coisa, depois ele pode até detalhar, e é com grande honra que a gente recebe aqui o presidente da Câmara, o Sadal. Tudo bem, Sadal? Tudo bem, Márcio, uma saudação, um prazer especial estar aqui com você, com o Vicente, e um grande abraço a todos os espectadores do programa. Já se referiu, Vicente, ao nosso vice-presidente da Associação Comercial de Santos, primeiro vice-presidente, Vicente do Vale, ele que também é diretor executivo da Ciesa, uma das grandes empresas da cidade. Tudo bem, Vicente? Tudo bem, Márcio. Prazer estar aqui com o Sadal para mais uma vez fazer um programa. Ele me provocou no início, aqui nos bastidores, no chamado backstage. Você quer a primeira pergunta em japonês ou quer em português? Em português. Porque você tem a obrigação de falar japonês, eu não. Hoje, em função da minha representatividade na Câmara, eu prefiro que seja em português. Não, e eu vou fazer em português, que eu estive lá algumas vezes, mas eu já só aprendi umas. O Ichini-san chegou, Ikaga desu ka, konnichiwa, konbanwa, e aqueles são os cumprimentos Aisatsu. Aqueles cumprimentos tradicionais. O Hayo gozaimasu, não é isso? Doumo arigato, não é só arigato, é doumo arigato, não é isso? Eu vou abrir com a Constituição, com os poderes da República, e a Constituição também diz: os poderes são harmônicos, mas independentes. Os poderes de Santos, Legislativo e Executivo, nesse início de gestão, estão caminhando harmonicamente com independência, Sadal? Olha, Márcio, essa foi na posse do prefeito e na posse dos vereadores, na qual também eu fui empossado como presidente da Câmara. Esse foi o grande destaque que eu entendo que eu possa contribuir com a democracia na cidade de Santos, que é exatamente isso, a harmonia e a independência dos poderes. A harmonia porque todos nós queremos o melhor para a cidade. E a independência porque há atos em que a Câmara, por ser ressonância da população santista, ela tem por obrigação fiscalizar e levar alguns pleitos através das suas comissões, através dos projetos dos vereadores ou através da própria fiscalização dos vereadores, aqueles atos que o Executivo não consegue muitas vezes acompanhar, porque acaba estando dentro dos seus projetos de políticas públicas e acaba muitas vezes esquecendo algumas coisas que precisam ser ajustadas. Vicente, eu conversava antes do programa também com o presidente Sadal e lembrávamos que houve uma grande renovação. Na verdade, uma renovação de mais de 50%. São 9 vereadores novos, mas voltaram o Carabina e o Ademir Pestana. E outros, infelizmente, a vontade popular tem que ser respeitada, não se reelegeram. Essa renovação é sempre importante, né, dentro desse contexto de um poder legislativo que representa a população, Vicente. Renovar é sempre importante quando a gente fala em representatividade, né? Quando você representa a população, seja através da Câmara de Santos ou mesmo das atividades sociais, esportivas, enfim, todas as entidades, a renovação é uma coisa bastante importante, né? Você, me permita, você é empresário, mas agora você como cidadão, o que você espera da Câmara, desta Câmara presidida pelo Sadal? Uma provocação para você. Eu espero muito do Executivo, muita coisa do Executivo. Sim, o Executivo é Executivo, mas a eu espero muita coisa do Executivo. E, como você disse no começo, apesar de serem poderes independentes, o Poder Executivo vai precisar muito da Câmara para pôr em prática os seus projetos, né? Então eu espero que a Câmara possa dar agilidade
tá certo? Ela possa debater rápido os assuntos para que se esgotem, claro, mas de forma rápida, tá certo? Para ela poder dar essa velocidade que o Executivo vai precisar nos próximos anos. A nossa cidade precisa de velocidade nos próximos anos. Mais de do que decisões nunca. importantes. Nós vamos falar sobre desenvolvimento, com certeza. O que mais a gente precisa é velocidade, né, Vicente? Velocidade. Não os caminhões a 0 por hora ali na cidade, né, parando tudo. Mas, presidente Sadal, me permite ser chamado de Sadal, senão fica muito formal. Conversávamos também, aquele contato preliminar, sobre a imagem do Poder Legislativo, que infelizmente em todo o país não é muito boa, principalmente o Congresso Nacional. Mas as câmaras acabam também sofrendo esse reflexo. Você assumiu como presidente da Câmara e propôs uma agenda positiva de imediato, cuja essência é a transparência. Gostaria que você falasse um pouco disso. Exatamente, Márcio. Um dos grandes objetivos que me fez participar da política é o meu segundo mandato, portanto, eu estou no 5º ano de fazer política na cidade, foi sair desse estado de letargia, de impotência do cidadão para a prática, para ir atrás de alguns conceitos e de alguns entendimentos que eu tinha enquanto cidadão. Então, uma das coisas que a gente percebia é a desinformação do processo político. Nós não fomos educados para sermos seres políticos, para sermos cidadãos. Eu nasci na década de 60, então, portanto, toda a minha infância e juventude eu vivi durante o período da ditadura militar, da qual nos foi imposto muitas coisas. Então, neste processo da Câmara Municipal, estar presidente da Câmara Municipal, um dos primeiros atos é dar voz à população. E o que mais a população clama é por informação, e uma das informações mais importantes que se pediam era abrir a Câmara Municipal. Quantos vereadores nós temos, quanto o vereador recebe, quantos funcionários temos, qual é o salário dos vereadores. Então, o primeiro ato foi dar essa transparência. Eu não consegui que meu projeto de lei, que instituía a ficha limpa para os cargos em comissões, fosse aprovado no mandato passado. Mas o primeiro ato do prefeito foi fazer um decreto, decretando ficha limpa municipal. E meu primeiro ato, enquanto presidente da Câmara, foi fazer um projeto de resolução que tem o mesmo valor de um decreto no Executivo, instituindo o ficha limpa para os cargos em comissão na Câmara Municipal. Só para esclarecer, né, Vicente? Ficha limpa, telespectador. Quem tiver algum processo, quem tiver alguma pendência com a Justiça, algum crime cometido já com sentença, não entra na Câmara. Isso é espetacular. Eu acho que isso é um avanço, né, Vicente? Olha, que já era para, há muito tempo nesse país, já era para, essa medida já está em prática, né? A gente não precisava estar fazendo isso agora. Hoje eu vi um programa na televisão que aparece o primeiro-ministro francês, né, falando sobre o problema que houve de corrupção no governo, e hoje ele vem a público, dizendo que isso tem que ser resolvido, que ele não vai fazer qualquer coisa para que se impeça o esclarecimento total do fato. Essa cultura, ela precisa vir para o Brasil, estar instalada no Brasil o quanto antes, né? Vale lembrar a dificuldade que foi para implantar a ficha limpa, foi até o Supremo e na última eleição não prevaleceu, vai prevalecer para a próxima, né? É verdade. Pedir perdão para você, já vou fazer um break, um intervalozinho, o primeiro bloco terminou, fazer um intervalo e voltaremos em instantes para continuar essa conversa. Depois nós vamos entrar em desenvolvimento, que é, sem dúvida alguma, uma das grandes preocupações, não só do Vicente, como minha, como do próprio presidente da Câmara, de todos nós. E é importante, Santos está precisando discutir um pouco mais de desenvolvimento. Voltaremos em instantes.
Voltamos com o nosso ACS na TV, entrevistado de hoje, o convidado especial, o presidente da Câmara Municipal de Santos, vereador Sadal Nakai, e conosco também o primeiro vice-presidente da Associação Comercial de Santos, Vicente do Vale. Você quer fazer alguma provocação ou já vamos entrar em algum outro assunto? Quer fazer alguma provocação? Olha, eu vou fazer uma brincadeira. Falo muito de japonês, mas não come nada de peixe cru. Viu? Isso aqui para pizza de mussarela e Coca-Cola, sabe como é que é? Olha, isso não é uma boa? Um peixe grelhado é bom. Um bom camarãozinho no Estrela? Isso aí. Camarãozinho no Estrela não é bom? É bom. Quem não gosta, né? É verdade. Tá bom o camarão lá? Tá ótimo. Tá bom. Então Camarão Santista. Então ele vai convidar um dia para a gente ir lá. Já te convidou, Vicente? Não me convidou, mas eu Mano, sou frequentador do Estrela. Eu também. Me sinto convidado, né? Sempre É verdade. Eu faço uma provocação, sim. Qual é a visão do Sadal? Eu gostaria de saber, apesar, repito, está hoje numa função, cargo legislativo, das necessidades da cidade nesse mandato que o Paulo está assumindo aqui como prefeito em Santos. O que a gente precisa para esses próximos 4 anos na questão de desenvolvimento econômico da cidade? Boa pergunta. Olha, Vicente, é muito oportuno porque nós temos um grande desafio na cidade, que é o processo energético, através da descoberta do pré-sal, e todo esse cenário futuro que vai ter na cidade. E também a expansão portuária. A expansão portuária, a medida provisória que o governo decretou, 595, vai causar um grande impacto aqui, ao meu ver, principalmente porque a cidade tinha tido um grande avanço quando foi instituído o Conselho de Autoridade Portuária, que era uma orientação de segunda fase do processo da Lei da Modernização dos Portos, que foi discutido amplamente, que várias negociações foram feitas para que houvesse a situação atual. Então, todos os conflitos que existiam entre porto e cidade, o Conselho de Autoridade Portuária conseguia mitigar, conseguia discutir e colocar a cidade numa condição de participação. Sim. Essa medida provisória, ela causa realmente uma grande apreensão, porque leva todas as decisões à Secretaria dos Portos. Tira da cidade. Você está certo, na essência ela é centralizadora, mas sob a alegação de que infelizmente aqui não funcionou. Não sei nem se você concorda. Eu não concordo porque recentemente, em função desse problema de tráfego de caminhões que aconteceu, o Sérgio Aquino, que era o presidente do Conselho de Autoridade Portuária, trouxe a público 3 itens que eram essenciais no sistema logístico que foi dado ao aconselhamento à CODESP, as diretrizes da CODESP, que ela acabou não cumprindo, né? Então, são determinadas ações que a gente recentemente nós tivemos um grande problema na entrada da cidade devido aos caminhões que vieram à margem direita também. Sim. Que foi uma autorização recentemente dada a um terminal portuário para exportar grãos. Não tinha operação nesse terminal. Então, esse tipo de conflito nós perdemos. E eu acredito que isso tudo, ele mexe com o nosso procedimento de desenvolvimento econômico na cidade, porque acaba embargando, são 90 ou 80 navios esperando para embarcar, e que não é só o que trabalha com grão, os terminais que operam com containers que deixam no Guarujá, de esse operar. Era um problema. O Guarujá teve uma iniciativa e um papel importante nesse contexto, através da sua diretoria de trânsito, temos que ressaltar isso, foi um fato positivo, porque a fila era uma só, caminhões, contêineres e grãos. O contêiner não tinha problema nenhum, só que ele não conseguia passar. Então a proposta de Guarujá foi segregar, separar grão de contêiner, o contêiner vai direto e o grão fica aguardando seu agendamento. Isso foi um negócio seríssimo. Então, a cidade ficou sitiada. É verdade. Então, dentro desses 2 cenários, Vicente, eu entendo que o prefeito terá um grande desafio, porque não há desenvolvimento econômico se o governo não possibilitar a infraestrutura. É o grande problema nosso. Então, o prefeito terá esse grande desafio de buscar apoio no governo federal, no governo estadual, ele sincronizar as possibilidades de acesso a investimento que há no governo federal, nos planejamentos que há, porque dinheiro há. O que há uma falta de sintonia de acesso, porque nós temos, de 2 em 2 anos, nós temos eleições e mudam-se muitas pessoas ligadas à governança federal e estadual, que geram obstruções e impedimentos de conclusões de projetos.
Então, eu entendo que o grande desafio do prefeito vai ser sincronizar essas agendas de planejamentos para poder obter orçamentos para investimento em infraestrutura. Você sabe que desses dois itens que você colocou, porto e petróleo, sobre porto, se eu não me engano, já tem aí uns 10 anos atrás ou mais, Márcio, fiz um artigo na Tribuna dizendo o ônus que a movimentação de carga no porto representa para a cidade. Hoje, o porto beneficia a cidade na questão do emprego e na questão do recolhimento do ISS. Mas é uma conta a se fazer. O ônus na questão viária, não pagam IPTU, e a arrecadação, talvez aí ela fique aí numa margem assim muito próxima da necessidade de investimento que precisa fazer para recompor esse desgaste viário urbano. Não só isso, a gente sabe de históricos de famílias, o caminhoneiro vem para Santos, ele traz a família, Santa Casa, e é uma série de sobrecarga em outros setores aqui que são custeios da cidade. Mas isso são reflexos, e isso pode ser corrigido ao longo do tempo, né? Com relação à MP, eu acho que para a cidade, a nível de arrecadação, ela não modifica muito, não. Eu não vejo medo nisso. O CAP deixar de ter um poder deliberativo isso é e passar para simplesmente ser consultivo, eu acho aí uma pena, porque o CAP representava muito os interesses da cidade também, lá dentro representado pelo seu integrante, e que defendia aí, por exemplo, nessa questão do sistema viário, era um canal de comunicação até das necessidades do porto e com a realidade da cidade, com os reflexos disso que estavam trazendo na cidade. Mas, naquela cutucada que a gente deu, nós falamos aqui sobre reflexos na área do porto. Eu quero antes dos reflexos, salientar uma coisa assim. Nós temos uma visão hoje, acho que na associação comercial, na questão de desenvolvimento, sobre esses dois aspectos, e que está preocupando muito, que é a questão de petróleo e gás. A cidade precisa se preparar para o petróleo e gás. Todo mundo conversa muito sobre isso. E eu coloco aí uma coisa que vem antes disso. Talvez nós corramos o risco de nem termos que nos preparar. Né? Você já deu a dica. E é esse a preocupação que a gente tem. Na questão portuária, como eu te disse, nós precisamos aí ajustar, tá certo? Agora, eu fico com muita preocupação na questão de petróleo e gás, e que a gente pode discutir esse assunto, aí estou vendo a sinalização do Márcio. Eu quero deixar, você já deu a dica, já falou, esse assunto do petróleo é fantástico, a sua preocupação é procedente, o Vicente, ele é o coordenador da Câmara de Petróleo e Gás da Associação Comercial, recentemente criado, e engraçado, engraçado no sentido positivo, já cercada de grande expectativa, várias empresas mantendo contato conosco, que elas já se ampliando, mas é uma preocupação. Vamos ver se ele revela tudo que ele sabe. Nós vamos fazer um intervalo, voltamos para o terceiro bloco e último, infelizmente, com o presidente da Câmara, para falar disso, desenvolvimento, mas focado mais na questão do petróleo e gás. Fique com a gente. Voltamos com o nosso ACS na TV, terceiro e último bloco, infelizmente, mas o programa, eu digo sempre isso, quando o programa vai rápido é porque o programa é bom. Quando o programa não flui, é porque o entrevistado não é bom e o conteúdo também não é bom. Então, felizmente, eu cumprimento os dois, porque estamos debatendo aqui assuntos de grande interesse da cidade, do estado e do país. No final do segundo bloco, o Vicente deixou a dica em relação ao petróleo. Quero dedicar... Temos 9 minutos, 8 minutos a esse assunto e 1 minuto a agenda positiva número 2, que eu quero que ele fale no finalzinho. Vicente, rapidamente, qual é a sua preocupação em relação ao petróleo e gás? A preocupação é de que petróleo e gás não venha para Santos. Acho que o petróleo e gás só vem para Santos com a condição da base offshore para poder fazer as imagens. E há risco de Santos não ter essa base? Há risco. A Petrobras anunciou seus investimentos, a Petrobras está concentrando seus investimentos
na produção de petróleo nos próximos 5 anos. Além de não ter recursos, que eu acho que isso poderia resolver, porque a iniciativa privada viabilizaria isso, há uma dificuldade de definição de local, enfim, uma série de coisas. E com isso não viriam as indústrias para cá, porque não vão produzir aqui se a base de abastecimento não estiver aqui. Né? As indústrias que vão para o pré-sal, porque as outras também não vão sair de Macaé para vir para cá, abasteceriam de lá. Né? Essa é uma preocupação que a gente tem, e essa é uma preocupação que eu gostaria de colocar para o presidente da Câmara, para que ele começasse junto, lá no Legislativo, a se preocuparem também um pouco com isso, em paralelo ao Poder Executivo. Isso é de extrema importância, essa informação, Vicente. Inclusive hoje eu teria uma reunião com o novo gerente da Petrobras aqui de Santos, Oswaldo Kawakami. E porque se percebe que há neste momento muitas decisões políticas, principalmente ligadas à Petrobras. Então, nós sabemos que o Eduardo Campos e o Sérgio Cabral estão ligados diretamente à presidência da República, à presidente Dilma. Então, certamente essas decisões, se são estratégicas para a política do cenário nacional, elas estão em curso. E nós, como seres políticos, como presidente da Câmara, nós temos que realmente levar essas informações para os pares para começarmos a atuar politicamente. Porque se é uma decisão política, nós temos que trazer para cá, já que nós estamos tendo perdas significativas com as decisões do governo federal em relação a desonerações tributárias. Nós perdemos com fundo de participação estadual, fundo de participação de município, e não podemos perder, neste momento, um planejamento que foi feito por uma unidade de negócio em Santos, por uma exploração de plataformas que está na Bacia de Santos. Então, a cidade de Santos e a região metropolitana da Baixada Santista tem que lutar para que continuem em curso os planejamentos que foram feitos para a cidade. Então, minha opinião. A verdade é que houve um grande corte de investimentos. Sim. O que o Vicente falou é verdade. Estão priorizando, optaram corretamente por priorizar a produção. Sim. Mas essa eventual perda da base offshore de Santos para o Rio de Janeiro, ela vai ter uma influência muito grande no que se refere à vinda dessas grandes empresas para a região da Baixada Santista. Márcio, a sorte que nós temos dela priorizar isso em produção é de que sobra para a iniciativa privada complementar todo o processo produtivo da Petrobras. Eu acho que isso é uma questão de iniciativa privada. O trabalho que a gente faz na Associação Comercial, principalmente na Câmara, junto com o atual gerente da Petrobras, junto com o secretário Marques de Desenvolvimento da Prefeitura, as empresas que já estão aqui instaladas, né? De empresas que já são fornecedoras da Petrobras, né? A preocupação que a gente tem é de resolver essa questão da base em Santos. Então, eu acho que não se conversa nada além disso, enquanto este problema não estiver resolvido. É o foco. Entendi. Nós temos que focar na questão da base. Nesse sentido, eu acho que é de fundamental importância, como você mesmo disse, passa por um processo de atuação política e que a gente não poderia deixar de colocar isso para o presidente da Câmara de Santos, tá? Essa preocupação que a gente está passando nesse momento para a resolução desse problema. Eu me arrisco a dizer, Nacal, para você complementar, dentro desse contexto que o Vicente colocou e você também, de ação política, é a única solução. E aí, nesse aspecto, o entrosamento Paulo Alexandre, governo de São Paulo, indo ao governo federal, não a Petrobras, não estou propondo aqui que se passe por cima, porque não é decisão de Petrobras, é decisão de governo, Sim. de Estado. Sim. Então tem que ir ao governo. Por isso a ação política que vocês dois falaram. Com certeza. Eu tenho todo o interesse de promover essa discussão na Câmara dos Vereadores, de levar aos pares essa extrema preocupação que existe dessa perda desta base, que vai influenciar em toda a cadeia produtiva que a sociedade da Baixada Santista tem como expectativa em relação a gás e petróleo, ao sistema energético. Então, realmente, a gente tem que debater e levar informação. Vicente, eu posso lançar até uma ideia, não sei se é possível do ponto de vista legal, mas vamos tentar depois, se for possível, legalmente, porque nós estamos diante de um poder, nós já fizemos uma ação conjunta, por que não a Associação Comercial e a Câmara promoverem um debate em torno disso?
sem dúvida. Na Câmara Municipal de Santos? Uma audiência pública. Uma audiência pública, convidando o Oswaldo Cauacami. O que você acha da ideia, Vicente? Achei interessante. Via Câmara Petróleo e Gás? Acho bastante interessante. Eu acho que o apoio político nessa hora é para apresentar solução, não é para ter pedido. Sim. E há soluções. Né? Você tem hoje o SPU aí com uma série de áreas que estariam propícias a esse tipo de instalação, tá certo? Eu acho uma agenda muito mais proativa, você propor a alternativa do que você ir cobrar uma solução. Nós não precisamos cobrar uma solução. Nós temos alternativas aqui locais que podem serem apresentadas e executadas. E eu só ponho em risco o seguinte, essa visão um pouco mais longe. Falar rápido é meio complicado, a gente tem pouco tempo aqui, eu sou muito especialista em televisão, mas vamos lá. O que a gente está pondo em risco é toda a malha produtiva que pode estar deixando de existir na nossa região. Uma questão assim até de problema metropolitano. Né? Então você tem hoje aí a possibilidade de se instalarem aqui na região indústrias não poluentes, de pequeno porte, de peças e equipamentos de manutenção, de uso contínuo da Petrobras, e isso aí como uma cadeia principal, mas você também tem aí indústrias de confecção, você tem uma série de prestadores de serviço, tá certo? Que vão estar próximo à base de abastecimento do pré-sal. Né? Não tem essa base, tá certo? Não existe essa viabilidade. Então, esse é o grande risco. Aí eu te digo o seguinte, como disse no começo da entrevista, não vão ter reflexos. Nós vamos ficar aqui simplesmente sem passar por esse processo. Para encerrar você, Nacau. Não, eu me proponho aí, como você sugeriu até, se a Associação Comercial tiver à disposição, de promovermos uma audiência pública e já entrarmos dentro das propostas da nossa agenda positiva da Câmara, que é transmissão ao vivo pela internet, possibilidade de reprisar isso na TV Legislativa, para disseminar essa informação na sociedade. Está lançada a ideia. Vamos junto com ele? Então está fechado. Vamos esmiuçar isso com a sua assessoria, depois com você diretamente, programar, se quiser temos nossos auditórios, se quiser fazer na Câmara, para nós será uma honra também, mas o importante é isso. Não é nenhum debate, é um grande encontro para propor soluções e dizer, a base é aqui. Aliás, Márcio, encerrou, eu estou levando bronca já aqui, eu vou dizer uma coisa, essa parceria sempre existiu, diga-se de passagem, com a Câmara, tá certo? As portas da CS sempre estiveram abertas, independente de bandeira, partido político, ou seja, todos, sempre. Né? E eu acho que a recíproca pode ser verdadeira. Nós temos que discutir esse tema, que é uma coisa muito importante para a cidade. Um abraço, Vicente, obrigado pela sua participação. Sadal Nakai, presidente da Câmara, muito obrigado, foi uma honra recebê-lo aqui como representante do Poder Legislativo. E me permita, domo arigato. Tá certo? Do Itashimashite. Ok. Um abraço, seja feliz.